Hoje eu quero te convidar para uma escuta diferente. Não uma escuta apressada, dessas que acompanham o ritmo automático do dia, mas uma escuta mais consciente, mais presente, mais honesta. O que vamos conversar aqui não é apenas um tema emocional, é um aspecto silencioso, porém decisivo, da forma como você vive, sente, escolhe e se constrói todos os dias. Hoje vamos falar sobre novas conexões e sobre o efeito real que as pessoas exercem na sua vida, mesmo quando você não percebe de forma consciente. Bem, poucas coisas influenciam tanto o rumo de uma vida quanto as pessoas com quem caminhamos. Nenhuma relação é neutra, toda convivência deixa marcas, toda troca produz um efeito. Algumas conexões ampliam sua visão, fortalecem sua identidade e despertam potenciais adormecidos. Outras, de maneira quase invisível, drenam a energia, enfraquecem a autoconfiança e estreitam o horizonte do que você acredita ser possível para si. E o mais delicado é que esse impacto nem sempre vem em grandes conflitos ou situações explícitas. Muitas vezes, ele se instala em pequenas falas, em comentários repetidos, em olhares de dúvida, em silêncio que desautorizam, em ambientes que normalizam o cansaço emocional. O corpo percebe antes da mente compreender, antes que você consiga explicar racionalmente por que se sente diferente. Seu sistema nervoso já respondeu à presença de alguém como se fosse um sinal de segurança ou de ameaça. Há pessoas cuja companhia relaxa a respiração, organiza o pensamento e devolve clareza. Já observou? Há outras que, mesmo sem intenção, ativam tensão, inquietação e um estado constante de alerta. Isso não é exagero emocional, nem fragilidade, é fisiologia. O organismo humano foi moldado para responder às relações. Quando você convive de forma prolongada com ambientes críticos, instáveis ou drenantes, o corpo passa a operar em modo de defesa. Com o tempo, isso se traduz em ansiedade, irritabilidade, insônia, queda de imunidade, dores recorrentes e um cansaço que não passa apenas com descanso. Por outro lado, conexões saudáveis fazem exatamente o oposto. Elas ajudam o corpo a sair do estado de alerta, favorecem o equilíbrio emocional, regulam o humor, melhoram a qualidade do sono e fortalecem a sensação de pertencimento. Por isso, falar sobre novas conexões não é algo superficial ou romântico. É falar de saúde integral, de equilíbrio emocional e de responsabilidade com a própria vida. As pessoas que caminham com você influenciam diretamente o ritmo que você sustenta, as escolhas que faz e a forma como se enxerga no mundo. Quem caminha ao seu lado ajuda a moldar quem você se torna. Com o passar do tempo, no entanto, muitas pessoas deixam de construir novas conexões verdadeiras. Sim, isso é verdade. Não porque não desejam vínculos mais saudáveis, mas porque acumulam decepções, frustrações e experiências que ensinam a se fechar. Aos poucos, surge a proteção, o distanciamento emocional, o excesso de ocupação como desculpa para não se expor novamente, e assim, sem perceber, a pessoa permanece nos mesmos círculos, repetindo os mesmos padrões, mantendo relações que já não fazem sentido, apenas porque são conhecidas, previsíveis ou antigas. Manter pessoas por perto apenas por hábito, medo da solidão ou culpa emocional cobra um preço silencioso. Já parou para pensar nisso? Enquanto você se mantém preso ao que não te nutre mais, bloqueia o espaço para o novo. Novas conexões, de fato, exigem abertura e você precisa saber disso. Exige presença e disponibilidade emocional. Exigem o risco de ser visto, ouvido e eventualmente de se frustrar.
Mas não existe crescimento sem risco. Não existe expansão emocional sem novos encontros. E aqui surge uma pergunta importante, que vale a pena você responder com honestidade ao longo dessa escuta. As pessoas que estão mais próximas de você hoje te impulsionam ou te limitam? Perto delas, você sente que pode ser quem realmente é? Ou percebe que precisa se adaptar, se reduzir ou se calar para manter a sobrevivência ou a convivência? O corpo costuma responder essa pergunta com clareza. Ele se contrai ou relaxa. Ele se fecha ou se expande. Ele adoece ou se fortalece. Ambientes relacionais desgastantes mantêm o organismo em alerta constante. E viver assim impede qualquer processo profundo de regeneração. Às vezes, melhorar a vida não exige grandes mudanças externas, nem decisões radicais imediatas. Exige, antes de tudo, mudar quem caminha ao seu lado ou, ao menos, mudar a forma como você se posiciona nessas relações. Existe um momento na vida em que crescer significa atravessar escolhas, fases, vínculos e expectativas. Imagine alguém que caminha há muitos anos com o mesmo grupo de pessoas. Existe história, memória, lealdade, afeto. Mas com o tempo, os caminhos internos começam a divergir. Enquanto essa pessoa busca crescimento, profundidade e mais consciência, o grupo prefere permanecer onde está. Ela continua ali por medo de parecer ingrata, por receio da solidão, por lealdade ao passado. Até que chega um ponto em que não é mais possível alcançar sem atravessar um limite. O caminho à frente é estreito, exige coragem e implica deixar algo para trás. O grupo não atravessa. Diz que é arriscado demais, que a pessoa mudou, que não vale a pena. Com dor, respeito e gratidão, ela segue. No início, a caminhada é solitária, mas do outro lado surgem novas pessoas, alinhadas com a mesma direção, com valores semelhantes, com respeito mútuo. E pela primeira vez, caminhar deixa de ser um peso. Essa é a dinâmica das novas conexões. Para encontrar pessoas compatíveis com quem você se tornou, é preciso deixar para trás quem só reconhece quem você foi. Abrir espaço para novas conexões não é rejeitar o passado, é honrar o processo de amadurecimento. E isso também exige um olhar honesto para dentro. Não basta desejar pessoas maduras, empáticas e conscientes ao seu redor, se porventura você não está disposto a desenvolver essas qualidades em si. Relacionamentos são vias de mão dupla. A qualidade das conexões que você atrai reflete, muitas vezes, a qualidade da relação que você mantém consigo mesmo. Escutar de verdade, respeitar o tempo do outro, colocar limites com clareza, ser coerente entre discurso e atitude, estar presente sem invadir e sem se anular. Conexões verdadeiras não exigem que você se diminua para caber, mas também não sobrevivem sem responsabilidade emocional. Talvez valha a pena você se perguntar com sinceridade: você tem se permitido conhecer novas pessoas ou tem evitado novos vínculos por medo de se frustrar novamente? O que você pode estar perdendo ao permanecer fechado? Às vezes, o desejo por conexões mais saudáveis já existe, mas o comportamento ainda está preso a mecanismos de proteção antigos. E proteger-se em excesso também pode se tornar uma forma de solidão. Há algumas verdades que precisam ser ditas com clareza. As pessoas ao seu redor modam o ritmo da sua vida. Conexões que drenam não são normais, são sinais. Para viver novas relações é preciso abrir espaço interno. E você atrai conexões compatíveis com a relação que constrói consigo mesmo. Quando você se posiciona com mais verdade, quando deixa de aceitar vínculos que esvaziam quem você é, a vida responde. Nem sempre de forma imediata, mas de maneira coerente.
No fim, você não precisa estar cercado de muitos, precisa estar cercado dos certos. Pessoas que respeitam seu ritmo, que somam presença, que não competem com sua luz, que caminham ao seu lado sem te puxar para trás. O efeito das pessoas na sua vida é real, é algo profundo, é algo contínuo, sim. Mas a escolha de quem permanece, de quem se aproxima e de quem precisa ficar para trás é, em grande parte, sua responsabilidade. Novas conexões não te prendem, elas te fortalecem, te expandem e te aproximam da vida que faz sentido para você. Quando falamos de novas conexões, é importante compreender que elas não surgem apenas quando mudamos de ambiente externo, mas principalmente quando mudamos o estado interno a partir do qual nos relacionamos. Muitas pessoas acreditam que precisam encontrar pessoas diferentes, quando na verdade o que precisa ser transformado é o padrão emocional com o qual elas se colocam nas relações. A mesma pessoa, com o mesmo discurso e a mesma postura interna, tendem a atrair os mesmos tipos de vínculos, ainda que em cenários diferentes. Por isso, novas conexões começam menos no mundo e mais na forma como você se posiciona diante dele. Existe uma diferença profunda entre se conectar por carência e se conectar por afinidade. Conexões baseadas na carência costumam nascer da urgência de preencher vazios, aliviar solidões antigas ou buscar validação externa. Elas até começam intensas, mas rapidamente se tornam confusas, exigentes ou desequilibradas. Já conexões baseadas em afinidade surgem quando a pessoa está minimamente inteira, consciente do próprio valor e capaz de sustentar trocas mais livres. Nessas relações, não há pressa em agradar, nem medo constante de perder. Há espaço para ser, para crescer e para discordar sem ameaça. Um dos maiores obstáculos para novas conexões saudáveis é um apego inconsciente a dinâmicas antigas. Muitas pessoas dizem querer vínculos mais leves, mas continuam emocionalmente presas a relações que funcionam como referência interna, mesmo que tenham sido dolorosas. O cérebro aprende padrões relacionais cedo e tendem a repetir o que é familiar, não o que é saudável. Por isso, novas conexões verdadeiras exigem um certo estranhamento inicial. Elas podem parecer menos intensas, menos dramáticas, menos caóticas, e exatamente por isso, mais estáveis, mais seguras e mais construtivas. Outro ponto essencial é entender que novas conexões pedem presença real. Não presença física apenas, mas presença emocional. Estar disponível sem estar disperso, ouvir sem já formular respostas, compartilhar sem teatralizar. Relações profundas não se constrói, lembre-se, na pressa, nem na superficialidade das interações automáticas. Elas se constroem na constância, no respeito aos limites e na coerência entre o que se diz e o que se faz. Muitas pessoas querem conexões profundas, mas não estão dispostas a sustentar a profundidade que elas exigem. Também é fundamental reconhecer que nem toda nova conexão precisa se transformar em intimidade. Há relações que entram na vida para cumprir funções específicas, inspirar, ensinar, provocar reflexões, abrir portas, ampliar perspectivas. A maturidade emocional permite apreciar cada vínculo pelo que ele é, sem a necessidade de enquadrá-lo em expectativas irreais. Quando você aprende a respeitar o lugar de cada pessoa na sua vida, diminui frustrações e fortalece a qualidade das trocas. À medida que você se torna mais consciente do efeito das pessoas na sua vida, também passa a se tornar mais criterioso. Não no sentido de rigidez ou frieza, mas de clareza.
Clareza sobre o que você tolera, sobre o que não negocia e sobre o que não faz mais sentido sustentar. Essa clareza muda sua postura, sua comunicação e até sua energia. E pessoas percebem isso. Algumas se aproximam com mais respeito, outras se afastam naturalmente. Esse movimento não é perda, é alinhamento. Exige algo silencioso, porém poderoso, que acontece quando você começa a se relacionar a partir de um lugar mais íntegro. Você para de se esforçar para caber, para de justificar seus limites, para de carregar vínculos que só se mantêm à custa de sua vitalidade. E isso abre espaço para encontros mais verdadeiros, conexões em que não é preciso explicar demais, provar valor ou sustentar papéis que não condizem com o que você é hoje. Novas conexões também exigem coragem para lidar com a solidão transitória. Exige um intervalo entre soltar o que não serve mais e encontrar o que faz sentido. Esse intervalo pode ser desconfortável, mas é profundamente fértil. É nele que você reorganiza valores, fortalece a autonomia emocional e redefine o que realmente deseja compartilhar com o outro. Pular esse intervalo costuma levar a escolhas apressadas e vínculos frágeis. Sustentá-lo, por outro lado, prepara o terreno para relações mais maduras. Com o tempo, você percebe que boas conexões não competem com sua individualidade. Elas não pedem que você escolha entre ser você e pertencer. Elas respeitam seus silêncios, seus processos e seus limites. Pessoas emocionalmente saudáveis não se sentem ameaçadas pela sua autonomia, nem tentam controlá-la. Elas caminham ao lado, não à frente puxando, nem atrás cobrando. Há também um aspecto pouco falado sobre novas conexões. Elas pedem responsabilidade afetiva, não apenas para com o outro, mas consigo mesmo. Isso significa não prometer o que não pode sustentar, não permanecer por convivência e não se ausentar emocionalmente enquanto o vínculo continua existindo. Conexões conscientes exigem honestidade, inclusive para reconhecer quando algo não flui mais. Em algum momento, você percebe que o efeito das pessoas na sua vida se torna mais previsível. Não porque você controla o outro, mas porque passa a escutar melhor os sinais. O corpo, o humor, a clareza mental e a sensação de expansão ou retração se tornam bússolas confiáveis. Você aprende a confiar nessas informações e a agir de forma mais alinhada com elas. E então, novas conexões deixam de ser algo que acontece por acaso e passam a ser consequência natural de quem você está se tornando. Pessoas alinhadas tendem a se encontrar, não por mágica, não, mas por coerência. Coerência entre valores, escolhas e postura emocional. Há uma frase que sintetiza tudo isso e que vale ser levada como âncora ao longo da vida. As conexões que você mantém moldam silenciosamente a vida que você constrói. Repetindo, as conexões que você mantém moldam silenciosamente a vida que você constrói. Quando você entende isso, passa a tratar seus vínculos com mais consciência, mais respeito e mais responsabilidade. Não por medo de perder pessoas, mas por compromisso com a própria saúde emocional e com a qualidade da vida que deseja viver. Novas conexões não são um luxo, nem um risco desnecessário. Elas são parte essencial do processo de amadurecimento, de expansão e construção de uma vida mais coerente, leve e verdadeira.
Quando compreendemos o impacto que as pessoas exercem sobre a nossa vida, inevitavelmente chegamos a um ponto em que surge uma pergunta silenciosa, ainda que nem sempre formulada em palavras: como reorganizar minhas conexões internas para que minhas conexões externas também se transformem? Porque nenhuma mudança relacional profunda acontece apenas no nível do comportamento. Ela começa dentro, começa no modo como a pessoa se percebe, se posiciona e se regula emocionalmente. É exatamente aqui que a terapia deixa de ser um recurso pontual e passa a ser uma ferramenta estratégica de vida. A terapia individual é, antes de tudo, um espaço de reorganização interna. É o lugar onde a pessoa aprende a se escutar sem ruído externo, sem interferência de expectativas alheias, sem precisar sustentar personagens. É nesse espaço que padrões inconscientes de vínculo começam a ser reconhecidos. Muitos dos relacionamentos que se repetem ao longo da vida não são escolhas conscientes, mas respostas automáticas a feridas antigas, crenças limitantes e estruturas emocionais mal organizadas. A terapia individual permite identificar essas estruturas, compreender de onde elas vêm e, principalmente, criar novas possibilidades de resposta. Quando uma pessoa se fortalece internamente, ela deixa de buscar conexões para se completar e passa a escolher conexões para compartilhar. Já a terapia em grupo, algo também maravilhoso, oferece algo igualmente poderoso, porém diferente. Ela traz o campo relacional para o centro do processo. No grupo, a pessoa se vê no espelho do outro, percebe como se comunica, como reage, como se protege, como se expõe e como lida com diferenças. O grupo ensina de forma viva aquilo que nenhum livro ou teoria consegue transmitir sozinho: a experiência real da troca humana consciente. Muitas pessoas descobrem no grupo que não estão sozinhas em suas dores, dúvidas e conflitos. Isso gera pertencimento, alívio emocional e uma reorganização profunda da autoimagem. O grupo não dilui a individualidade. Ele a fortalece quando conduzido com ética, técnica e consciência. A terapia individual e a terapia em grupo não competem entre si, não. Elas se complementam. Enquanto uma organiza o mundo interno, a outra treina a presença no mundo externo. Enquanto uma aprofunda, a outra amplia. Juntas criam um terreno fértil para novas conexões mais saudáveis, mais maduras e mais alinhadas com o que a pessoa está se tornando. Pessoas que passam por processos terapêuticos consistentes começam a perceber mudanças sutis, porém decisivas. Escolhem melhor com quem caminhar, aprendem a colocar limites sem culpa, reconhecem sinais de relações desgastantes com mais rapidez e, principalmente, desenvolvem clareza emocional. E clareza emocional é o antídoto da indecisão. Isso. Pessoas indecisas, na maioria das vezes, não são fracas ou incapazes. Não. Elas estão confusas internamente. Você passa por isso nesse momento? Pessoas assim estão divididas entre o medo de errar e o medo de perder. Entre agradar o outro e respeitar a si mesmo. Entre avançar e se proteger. A indecisão nasce quando a pessoa não confia no próprio critério emocional. E isso tem tudo a ver com conexões. Pessoas indecisas costumam viver cercadas de vozes externas demais e escuta interna de menos. É exatamente por compreender essa dinâmica que um projeto espetacular aqui da Psicoterapia Alfa está chegando com força total. Um projeto pensado para quem vive travado, hesitante,
paralisado entre opções, pessoas, caminhos e decisões, pessoas indecisas. Um projeto que vai falar de forma direta, profunda e aplicável sobre indecisão, insegurança emocional, medo de escolher e o custo silencioso de permanecer em suspenso. Porque a indecisão não é neutra. Ela também decide. Ela consome tempo, energia, oportunidades e saúde emocional. Esse projeto nasce de tudo o que estamos falando aqui. Conexões, escolhas, maturidade emocional e responsabilidade com a própria vida. Ele foi desenhado para ajudar pessoas a reorganizar a mente, fortalecer a estrutura emocional e desenvolver critérios mais claros para decidir, agir e sustentar escolhas. Não se trata de motivação vazia, mas de construção interna. Não se trata de empurrar para decisões impulsivas, não, mas de criar segurança para escolher com consciência. A equipe Alpha está a todo vapor nesse movimento. Cada conteúdo, cada projeto, cada material que está sendo preparado tem um objetivo muito claro: ajudar pessoas a saírem da confusão emocional e caminharem com mais firmeza, clareza e autonomia. Não é sobre prometer atalhos, não. É sobre ensinar processos que geram resultado consistente, porque respeitam a complexidade humana. Se você chegou até aqui nessa escuta, existe um motivo. Talvez esse conteúdo esteja tocando exatamente em pontos que você vem evitando, adiando ou racionalizando. Talvez você esteja percebendo que algumas conexões já não fazem sentido, que algumas indecisões estão custando caro e que chegou o momento de investir de forma mais consciente em si mesmo. Às vezes, a virada de chave não acontece em grandes eventos, mas em decisões aparentemente simples: buscar ajuda, se aprofundar, aprender, se comprometer com o próprio processo. Por isso, esse é um convite claro à ação. Se esse conteúdo fez sentido para você, se conecte com a gente de forma mais próxima. Se inscreva no nosso canal, acompanhe nossas redes sociais, mergulhe nos conteúdos que estamos produzindo com tanto cuidado. Conheça nossos projetos e produtos disponíveis na Hotmart. Eles não foram criados para consumo rápido, mas para transformação real. Talvez um deles seja exatamente o passo que faltava para você sair do lugar onde está. E mais, indique esse conteúdo para alguém que você sabe que está travado, confuso, inseguro ou cercado de conexões que não fazem bem. As pessoas, às vezes, estão, sim, aprofundados nessas más conexões. Às vezes, compartilhar uma escuta consciente é um gesto que muda trajetórias. Você tem essa oportunidade de compartilhar? A vida se transforma quando a informação certa encontra a pessoa no momento certo. Novas conexões começam com novas escolhas. Note, novas conexões começam com novas escolhas. E novas escolhas exigem consciência, coragem e direção. A equipe Alpha segue comprometida com esse caminho, oferecendo estrutura, profundidade e suporte para quem decide crescer de verdade. Talvez esse seja o seu momento. Talvez essa seja a conversa que você precisava ouvir. E talvez, a partir daqui, você comece a construir conexões internas e externas, muito mais alinhadas com uma vida que deseja viver.